Bem-vindos a mais um debate-papo. Hoje teremos a presença do pastor Jonatas Fernandes, filho do pastor Eduardo Fernandes. Eu vou ver aqui se ele já está, se ele já entrou, ainda não entrou, para que nós possamos convidá-lo. Aqui está Jonatas. Pronto, já está aí. Tudo bem, Jonatas? Paz do Senhor, pastor. Amém. Paz, tudo bem. Como é que estão as coisas aí com você? Graças a Deus, aprendendo a cada dia aí com Deus, né? Nesse dilema aí que a gente está passando, enfrentando como igreja. Mas tem sido um tempo muito proveitoso, pastor. Um tempo de família, um tempo de reajuste, de alinhamento. Tem sido proveitoso, sim. Tem sido bênção. Tá tentando a barba de novo? Esse aqui, na verdade, é a obra lá que eu não estou tendo tempo de reparar esses picados aqui. Nem tempo de fazer a barba. Brincadeira. Não é barba, né? Mas é uma pelugem que tá criando aqui. Não, tem que criar, né? Tem que fazer. É só oração. Um dia chega. Você tem aí genética aí com teu pai e tudo. Daqui a pouco você tá com a barba cheia igual do pai. Ok. Jonatas, para que as pessoas te conheçam, eu estava dizendo, você é filho do pastor Eduardo Fernandes, né? Pastor Jonatas, você estudou lá na Christian Life College de Chicago, né? Esteve lá um tempinho lá estudando e tudo mais. E você tem tido já o ministério, homem sério, já casado, com filho e tudo mais. Agora, me diga uma coisa. Eu tenho ouvido falar muito do trabalho, né, do risco zero, que foi algo que surgiu no teu coração. O que é o risco zero? Tudo começou, na verdade, num tempo em que a juventude da nossa igreja estava sendo reformulada. Eu ainda era jovem, juntamente com os jovens que permaneceram naquela fase. E a gente se reunia aqui em casa mesmo, na casa do meu pai, na verdade. E a gente tinha um momento de comunhão semanal. E aí um dia uma palavra que o meu pai deu para os jovens. Naquela época não tinha liderança ainda de jovens, a gente tinha transicionado, a nossa antiga liderança havia se mudado para uma outra cidade, então nós estávamos meio que sem saber para onde ir. Então meu pai abraçou a gente, os jovens, né, os adolescentes e jovens, e uma palavra onde o conceito principal da palavra era que se a gente coloca a nossa vida em Jesus, o risco é zero. Então significa que todas as adversidades, provações, situações que Deus permite a gente passar, ou que a gente, pela nossa ignorância, ou pela nossa rebelião, enfim, se a gente está no caminho e ali algo acontece, a gente tem um resgatador, a gente tem um salvador, a gente tem alguém que sabe de todas as coisas, que é o Deus Todo-Poderoso. Então o risco é zero. Então essa palavra ficou assim gravada, parece não foi de Deus, porque selou no coração da juventude. Então meu pai usou essa palavra algumas vezes na igreja, assim, e nós começamos a buscar um direcionamento e não havia liderança ainda, a gente começou a fazer novamente os nossos cultos jovens, chamar as igrejas, chamar os jovens, convidar. E essa reunião foi se agrupando e a gente começou muito pequeno mesmo, 30 jovens, 20 jovens. E na verdade, a virada foi quando teve aquela jornada da juventude do Papa. Sim. A gente entrou no propósito de oração como igreja. E ali, cada dia da semana, um grupo da igreja estava orando. Nosso grupo de jovens ficou designado na terça-feira. E dentre as orações que estávamos fazendo, Deus começou ali a consolidar aquela galera. Então eram em torno de 15 jovens que estavam orando incessantemente. E Deus começou a nos dar a direção de orar por uma juventude, de orar por sermos relevantes na nossa comunidade, de atingirmos a geração que nós estávamos vivendo. Então isso se tornou, na verdade, parte da nossa oração. Deus começou a usar a nossa própria boca para profetizar sobre um tempo onde os jovens estariam na presença do Senhor. Então foram
em torno aí de quase 5, 6 anos de plantio. Até que, eu vou contar rapidinho, posso já contar? Sim, fala com calma. A virada foi que em 2016 a gente começou a receber um grupo um pouco maior de jovens que começou a participar dos nossos pequenos grupos. A gente estava passando por uma reformulação dentro da própria igreja, saindo de um modelo que a gente vivia no modelo celular, e a gente começou a caminhar com uma outra ferramenta de ajuda para a gente conseguir entender as pessoas dentro da igreja, ajudá-las a conhecer o Evangelho de uma forma mais prática, mais próxima. E ali a gente começou a receber nesses pequenos grupos jovens novos. E aí a gente havia dado uma pausa nos cultos jovens, sabe? A gente estava mais focado nos pequenos grupos. Até que um dia uma menina do nosso grupo mandou no Twitter falando assim: ah, que bom, eu não vi a hora de ter esse culto do risco zero. E eu achei aquilo estranho, já estava líder com a minha esposa Carol, já éramos líderes do risco zero. Achei aquilo estranho, falei, a gente não marcou nada. Não marcou? Como não marcou? E aí, para não ser um empecilho, porque a menina estava queimando por Jesus, eu falei, cara, vamos fazer então culto? Não custa nada. E ali foi de Deus, porque naquele culto ali, nós saímos num cenário de 30 jovens e deram naquela reunião 120 jovens. Eu não sabia como fazer, eu saí na rua correndo, comprei biscoito, comprei cachorro quente, tentei receber o pessoal bem no final do culto. E dali, pastor, foi um atrás do outro. A experiência e a pregação foi com a minha esposa Carol, que ela falou sobre identidade. Aquilo marcou aqueles jovens saíram de lá anunciando o que tinha acontecido, passamos de um culto para outro, 200 e poucas pessoas, 300 pessoas, 400 pessoas, e chegamos a ter um ambiente de quase 600 jovens. E naquele ambiente ali, mais do que a quantidade, né? Porque a quantidade ela pode também não dizer nada. O que marcou nosso tempo aqui, tem marcado, foi uns 2 ou 3 riscos zeros que a gente teve ali 60 conversões, 50 e poucas conversões, depois 30 e poucas. Muito bom. E ali, isso nos marcou, porque o pessoal estava sendo batizado com uma mensagem, sabe? Então, respondendo rapidamente o que é o risco zero e como nós estamos vivendo hoje esse ciclo do risco zero, foi basicamente essa história aí. Bem interessante mesmo. E o grande Omar Cabreira, que foi um dos pais deste avivamento que aconteceu na Argentina, mais recentemente, ele dizia uma coisa: você quer renovação? Algo que sempre é uma renovação dentro de todas as igrejas, que é o quê? Que é a juventude. Claro. Que é a juventude. Aquela visão de futuro que foi o que marcou o Omar Cabreira, o ministério dele, era justamente assim, ele se voltou para a juventude e, digamos, os mais velhos como verdadeiros mentores, os mais novos como executores. E isso produziu algo extraordinário no país vizinho aqui, a Argentina. É maravilhoso ver isso. Você é um jovem pastor com os desafios do pastorado aí. Você estudou, como eu disse, na Christian Life, né? Como é que foi essa experiência lá? Para mim foi um divisor de águas, porque eu estava alcançando a minha maturidade de idade, né? Estava transicionando para os 18 anos e quando eu já havia recebido esse convite do pastor Harry Schmidt há alguns anos atrás, antes, né? Então eu era um adolescente e aí já tinha tido esse convite. Falou, cara, quando você terminar a sua escola e você pensar em fazer alguma coisa depois da escola convencional, você vai para lá primeiro. Aí eu agarrei aquela palavra, mas também fiquei focado naquilo que eu precisava fazer. Quando eu fui para lá, eu tive muitas experiências de maturidade, sabe? Eu tive que aprender a lidar com a ausência da família, eu tive que aprender a depender de Deus. Eu tive um choque terrível com outra cultura. Eu tenho amigos americanos, mas foi uma cultura completamente diferente da minha.
eu me senti verdadeiramente inocente no meio de um ambiente esquisito, porque eu comecei a lidar com pessoas com outra cultura, uma outra mentalidade de pessoas, e eu comecei a ver que eu, na verdade, eu era muito ingênuo. Mas essa ingenuidade me ajudou a proteger o meu coração. Eu tive, na faculdade, eu tive que lidar com esfriamento espiritual, não da minha parte, mas entender o processo de esfriamento espiritual na vida de jovens. Então, por isso que eu acredito que foi assim uma porta tremenda de Deus na minha vida, porque Deus me levou a observar uma terra, sabe? E eu me senti verdadeiramente dentro de uma escola do Espírito Santo, onde Deus me levou a observar pessoas, as decisões das pessoas, as prioridades das pessoas, o que realmente valia a pena, o que realmente importava, o que realmente deveria fazer sentido. Então, eu ouvi de muitos jovens muita vontade, muita força, porque era o início de uma caminhada para uma nova fase, né? Eu estava junto com uma turma assim, mas eu comecei a entender que o Espírito Santo começava a falar para mim que aquilo não era bem assim. Então, por isso que o senhor falou que foi curtíssima, ao mesmo tempo que eu estava... Eu nunca fui agarrado, essa é uma particularidade minha. Eu nunca fui agarrado ao glamour, ou eu nunca tive... como é que se fala? Aqui a gente fala sobre esse senso de vira-lata, né? De a gente achar que aquilo ali era uma coisa ultra. Eu sempre tive meus pés muito focados no que é simples. Moro hoje numa comunidade simples, que é a Ilha de Guaratiba, então isso nunca me encheu os olhos. Mas quando eu estava crescendo com todo esse processo, aqui na igreja, eu vi algumas coisas. Nessa época eu não era nem líder de jovens também, eu estava muito naquele ambiente de transição da liderança antiga e estava criando esse hiato dentro da nossa igreja. Então eu agreguei rapidamente tudo aquilo que eu podia agregar e eu já tinha uma missão. Eu tinha, na verdade, uma porta aberta de 4 anos e decidi no primeiro período voltar para o Brasil. Eu senti que eu deveria ajudar meu pai, ajudar a igreja. Eu não sei porquê. Hoje começo a entender porquê. Porque foi uma renúncia, né? Eu começo a olhar hoje assim, poderia ter vivido uma plenitude. Tem gente que sonha em morar nos Estados Unidos. Por muitos anos eu acreditei que fiz uma besteira. Porque eu falei, cara, eu fiz uma tremenda burrice de ter voltado. Mas, na verdade, hoje eu entendo que foi a melhor decisão da minha vida. Porque eu fiz muitas amizades lá, deixei portas abertas lá, portas de gratidão até hoje. Mas, quando eu voltei, eu aprendi também muitas coisas. Eu aprendi um tempo de crise. Eu aprendi a lidar com as crises numa outra cultura e precisei voltar para apagar incêndios na minha própria cultura, na própria igreja local. E aí virou a chave da minha vida, né? Porque aí Deus me deu um direcionamento para fazer o curso de Relações Internacionais. Enfim, então assim, a minha experiência no exterior foi fundamental para aquilo que o pastor está ciente, está próximo e sabe hoje o quão importante foi a questão do processo da ARC Brasil, o processo de estar em conexão com outros ministérios fora do Brasil, a importância da língua, de entender a cultura, de ter essa proximidade, de já estar mais calejado para viver aquilo que a gente está vivendo hoje. Então foi um tempo assim que eu sou profundamente grato. Isso aí é algo importante, a pessoa, digamos, entender as diferenças culturais, porque embora em Cristo sejamos um, né, nós temos as nossas diferenças, como a própria Bíblia fala da diversidade. Então, é importante essa diversidade. E para nós que somos latinos, e não apenas latinos, brasileiros, porque o brasileiro é diferente dos demais latinos. E até o brasileiro em si, o brasileiro do norte é um, do nordeste é outro, do sudeste tem uma outra cabeça, o do sul também outra cabeça. Então, nós também vivemos muita diversidade na nossa nação. Se a gente não tiver esse acolher, esse entender
o outro, as coisas se tornam bem mais difíceis para se relacionar, né? Perfeito. Para se relacionar. E, digamos, no teu caso, né, você é filho de pastor e você cresceu dentro da igreja e vive em continuidade em tudo isso. E as pressões naturais que o filho de pastor passa. Como é que foi essa experiência para você, essa questão? Porque todos, eu digo que todos os filhos de pastores, netos de pastores, principalmente dos pastores presidentes, né, eles passam por um tipo até mesmo de cobrança em cima deles, que serem iguais aos pais ou iguais aos progenitores deles. Como foi essa experiência que você com sua irmã vivenciaram? Como foi para você isso, o peso de ser o filho do pastor? Pastor, eu tenho hoje uma plena convicção de que, de alguma forma, isso vai ficar aqui gravado, provavelmente, e depois eu vou, de repente, lá na frente, poder assistir novamente essa live e vou entender também o que eu vou falar aqui. Claro, claro. Eu vou falar algo para o senhor. Eu tenho a plena convicção de que eu sou um ponto fora da curva. E eu vou falar por quê. Eu não falo isso com arrogância, não. Porque, na verdade, quando eu, desde pequeno, então, na verdade, eu tenho isso como prova, como testemunho que os meus pais e as outras pessoas mais antigas falavam. Sim. Eu sempre tive um coração alicerçado na obra, desde pequenininho, sabe? Então, eu sempre amei o ambiente da igreja, eu sempre amei, não sei explicar. Eu me sentia muito mais em casa na igreja do que às vezes na minha própria casa. Então, essas cobranças aconteceram mais na parte da minha pré-adolescência. Então, na parte da minha pré-adolescência, quando, na verdade, nós nos estabelecemos como igreja local aqui na Ilha de Guaratiba, apoiando o trabalho da Maranata Church, que na época era a Igreja Evangélica Maranata, apenas só mudou o nome para agora, enfim, mas isso é outro assunto. Quando a Maranata, quando a gente teve uma pequena transição aqui na Ilha de Guaratiba, meu pai veio, na verdade, ajudar a igreja e eu vim para cá, eu sofri essa pressão maior, porque quando meu pai era apenas o presidente do conselho, então ele, na verdade, participava de todas as igrejas, eu era apenas um visitante. Então eu participava dos cultos das igrejas maranatas, mas eu era apenas um visitante. Então, quando eu vim para cá, eu comecei a sentir na pele o pastorzinho. Então, eu na verdade, a conversa parava porque o pastorzinho estava chegando. Então, a gente sofre uma pressão da seguinte forma. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Explico rapidamente. Se eu acerto, é o pastorzinho, né? É o filho do pastor, então não faz mais do que obrigação. Se eu erro, meu Deus, e é o filho do pastor, hein? Então, assim, a gente passou muito. A minha irmã, mais do que eu, passou por isso. Então, eu aprendi que eu tinha duas alternativas. Ou eu me afundava nessa crise de identidade que quase a totalidade daqueles que cresceram ao meu redor, que estão nesse mesmo contexto que eu, de filhos de pastor, enfrentar uma aversão, fala assim, cara, entrar numa crise de identidade na questão de, cara, eu não quero isso para mim. Por quê? Porque a gente vê o pai sofrendo, a gente vê a mãe sofrendo, a gente vê que as conversas dentro de um ambiente familiar sempre são conversas de preocupação com algum irmão, com alguma irmã. A gente vê que faz parte do processo da igreja. Irmãos que chamavam a gente de irmãos abandonando, e então a gente vê nosso pai entristecido, a gente vê a nossa mãe entristecida, a gente vê pessoas que de alguma forma seus corações mudaram. Então, eu acredito que o meu maior desafio foi esse. Foi ao ponto de que, no início, era por causa do filho do pastorzinho, eu comecei a entender que ser filho do pastor era um grande privilégio. Eu comecei a olhar e ver
principalmente quando eu era pequeno, podia me sentar à mesa e ouvir o Senhor com meu pai conversando e outros pastores, eu ficava ali só absorvendo igual uma esponja. Isso me ajudou muito. Porém, eu vi muitas pessoas que começaram a caminhada com Cristo com um coração muito sincero. E aí, a minha crise maior não foi em ser filho do pastor. A minha crise maior foi eu aceitar que aquela palavra era profética, no sentido de que um dia eu viveria inserido no ministério pastoral. E explico por quê. Porque quando eu comecei a observar que pessoas tinham um coração muito puro, muito sincero diante de Deus, pessoas tementes ao Senhor, demonstravam piedade, quando elas, pela caminhada, se testificavam o ministério pastoral, elas mudavam, se tornavam de alguma forma soberbas, prepotentes, afastavam as pessoas no sentido da simplicidade da mensagem. Aquilo ali, eu falei, cara, eu não posso mudar. Eu tinha muito medo de mudar. Eu tinha muito medo de ser abraçado por esse convite terrível. Então, a minha maior crise, para falar assim, o meu maior dilema nesse contexto de filho de pastor foi exatamente esse. Um dia meu pai conversou comigo e falou, filho, a gente tem conversado no conselho, os pastores têm chegado a uma conclusão de que por que você ainda não é, porque você já tem testificado uma liderança sólida, as pregações, você já tem ido pregar a mensagem não só na nossa igreja local, mas você já foi convidado a outras igrejas. As igrejas testemunharam de alguma forma que existe verdadeiramente um propósito em você sobre a questão de cuidar de pessoas, de gerenciar o reino na igreja local, enfim. Eu falei com meu pai, eu falei assim, pai, na minha ignorância, tá, pastor? Eu vou falar aqui o que eu falei e quem assistiu, está assistindo isso, pode ter até passado esse sentimento. É uma estupidez tão grande, mas na hora parecia ser a realidade, assim, uma coisa mais lógica. Eu falei assim, não, pai, eu rejeito isso porque eu quero mostrar para as pessoas de que você pode viver a plenitude do evangelho sem nenhum ministério real dentro da igreja, para que as pessoas possam... Eu quero ser um homem simples. Na minha cabeça funcionava dessa forma, eu estava tão absorvido desses entristecimentos que o ministério proporciona, infelizmente, são pessoas, foi como o senhor falou, a diversidade também traz desafios muito grandes. E eu falei pro meu pai, não, eu quero ser esse cara de que as pessoas vão falar assim, você é cristão, e cara, que a vida de Cristo que você exalta. Eu falei, eu não sou pastor, hein? Eu tinha isso na minha cabeça. Uma tremenda burrice. Meu pai sentou comigo e falou comigo do privilégio do reino, no sentido do nível que Deus estava querendo me colocar, no reino espiritual, não no natural. Eu só estava com os olhos naturais abertos. Quando ele me explicou, os meus olhos espirituais se abriram. E aí hoje eu sou muito grato por ter confiado na direção do meu pastor, que foi meu pai, porque hoje eu entendo quantas famílias, quantos irmãos e irmãs eu tive hoje acesso pela credibilidade também que o próprio chamado e o ministério condiciona, as portas que se abriram para eu poder participar à mesa de tanto sofrimento, de tantos dilemas das pessoas. Isso para mim hoje é a chave de que hoje eu não sei nem um décimo daquilo que Deus vai me revelar amanhã. Então, eu não sei se eu fui muito longo na resposta, devo ter sido. Não. Mas... Está tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Essa questão da pessoa, muitas vezes, rejeitar o chamado, né, devido a justamente a dificuldade que existe no chamado. Muito. Né? Às vezes, a quem muito é dado, Isso. muito é exigido. Isso. Então, o grau de exigência é outro. Isso. O grau de exigência é outro. Mas, é o que eu sempre digo, vale a pena. Amém. Vale muito mesmo. Vale muito. Que é aquela coisa, não há nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Isso. Quando você faz a vontade de Deus, você tem segurança que essa é uma vontade soberana, que vai tudo se realizar segundo a vontade dele. Segundo a vontade dele. Mas... Como? Por isso que o risco é zero.
Por isso que o risco é zero. Que não tem como não dar certo. Amém. Como não dar certo uma coisa como esta. Porém, é verdade também que a pessoa tem que andar segundo o que temos alcançado. É uma frase bíblica. Andemos segundo o que já alcançamos. Às vezes, o grande problema é que se exige de uma pessoa que ele corra uma maratona quando ele está ainda aprendendo a correr. Isso. E aí isso será algo muito difícil para a pessoa. Ele vai chegar lá, mas para isso existe todo digamos, um treinamento, e dentro do treinamento existe um condicionamento que a pessoa vai evoluindo, vai alcançando. E uma das coisas muito importantes no ministério é, sobretudo, guarda o teu coração. Isso. Porque decepções haverá. Sempre me chama a atenção a forma como Jesus se dirige a Judas Iscariotes. Quando esse o entrega, que Jesus se vira para Judas e diz, amigo. Isso. Com um beijo. Então quer dizer, amigo. E desde quando Judas estava sendo amigo de Jesus? Era amigo da onça, não era amigo. Mas o detalhe é que Jesus não deixou de ser amigo de Judas. Assim, as decepções, eu creio que é a forma como nós devemos tratar as decepções dentro do ministério, né? Mas deixa-me então te perguntar, o que você sente? Que uma coisa é o que nos dizem, né? Aquilo que nos dizem. Eu digo que uma das coisas mais difíceis dentro da igreja, de forma prática, é alguém descobrir o propósito de sua existência, o propósito do seu ministério, o que Deus quer dele. E aí eu vou justamente jogar isso para você. O que você sente? Qual é o teu chamado, o propósito de tua existência como ministro de Deus? Pastor, posso até falar que até o que eu venho a falar agora pode não parecer ter nenhum sentido. E porque eu vou explicar por que pode não parecer ter sentido, porque é de fato algo muito particular. E no sentido de particular, não de algo privado, mas é particular porque, para explicar melhor, a gente tem que ir para um nível de revelação daquilo que Deus tem falado pessoalmente comigo. O que eu vejo que pela qual Deus me chamou tem sido exatamente esses grandes desafios que o pastor acabou de compartilhar, que o ministério pastoral proporciona. Eu sempre tentei entender por que eu prego da forma que eu prego. Eu sempre tentei entender por que eu compartilho a mensagem que eu compartilho. Então, por que as mensagens a qual Deus separa do coração dele para que eu venha compartilhar com a igreja precisa ser da forma como é. E isso para mim foi muito difícil entender até agora. Eu sempre vi pastores como meu próprio pai, o Senhor e outros pastores que são referência na minha vida, pregando não só com sabedoria, não só com autoridade, mas numa amplitude tão grande que me constrange. E o tempo todo a sensação que eu tinha era de que, de alguma forma, eu tinha algo de João Batista em mim. No sentido de que como se Deus já houvesse canalizado tudo para uma mensagem. É óbvio que a mensagem precisa ser sempre Jesus. A centralidade do Evangelho é expor a natureza do próprio Deus e da comunhão que Ele quer ter com sua igreja, com seus filhos. Mas o que eu posso dizer por Senhor é que pode soar um estranho falar isso, mas eu aprendi com o próprio Risco Zero que eu tenho sido levantado para pregar para uma geração rebelde. E tenho sido levantado para pregar para uma geração que quer a emoção e não quer profundidade. E isso daí, eu estou falando para o Senhor, não estou falando que eu tenha alcançado isso, não.
Eu falo exatamente como Paulo, eu tenho prosseguido na direção disso. Eu tenho prosseguido ir na direção de ser mais profundo com Deus. Eu tenho a plena convicção de que se eu não vivo aquilo que prego, certamente em breve serei denunciado de alguma forma, reprovado de alguma forma. Mas eu tenho visto uma geração que tem abraçado muito mais as luzes do que a própria luz. Muito mais o aplauso do que a comunhão. Então, me dói até falar isso, porque parece como se tivesse um tom tipo, eu tô elevado, não é, pelo contrário, só Deus sabe. Por isso que eu tô falando assim, é particular meu com Deus, para tentar explicar isso pode soar um pouco, vai demorar um pouco mais para explicar. Mas eu passei esses dilemas do ministério. Eu separava uma palavra e falava, cara, eu vou falar sobre isso hoje, sabe? E aí, quando chegava na igreja, Deus falava assim, você não vai pregar nada disso. Foi bom o tempo que você gastou, você cresceu de alguma forma, mas não é isso, você vai pregar sobre isso. E as palavras sempre foram sobre posicionamento, sobre centralidade, sobre família, sobre as coisas mais simples daquilo que foi gerado em mim lá na Christian Life. Da observação. De você observar o que realmente importa. O livro de Provérbios vai falar sobre isso. O livro de Provérbios, Eclesiastes principalmente, vai falar sobre aquilo que realmente importa, aquilo que não presta. Então, assim, hoje eu tenho sido... E o dilema, o sofrimento do ministério, hoje tem sido condicionado dessa forma. Porque eu sei o peso da verdade. Porque eu já preguei isso algumas vezes na igreja e talvez aquele irmão e irmã que estão assistindo a gente agora vão entender isso, que existe um preço muito grande na verdade. O preço da verdade, por mais que ele possa parecer um preço maravilhoso, porque uma vez que você descobre a verdade, agora você já não é mais escravo da mentira, também pode te condicionar a, uma vez que descobriu a verdade, se ofender com a verdade e decidir viver a mentira por escolha. E isso tem sido o meu dilema hoje, sabe? De ver, por exemplo, o risco zero. Eu vou explicar isso um pouco melhor rapidamente. Quando aconteceu tudo o que aconteceu no risco zero, pastor, Deus já havia falado para mim que o que aconteceu no risco zero é uma janela. O que isso significa? Significa que era algo temporário. Isso doeu, porque a gente, querendo ou não, quer viver debaixo de um ministério consolidado, sim, de relevância, que atinja outras proporções, né? Existe dentro de nós um senso de comparação que precisa ser combatido, por isso que a gente tem que estar sempre com o pé enraizado na verdade. Mas Deus falou comigo claramente que quando começou a acontecer tudo que aconteceu com o risco zero, era temporário e que eu precisava ter pressa. Então, todas as palavras... Então, assim, na minha posição, um monte de jovens com fome de conhecer Jesus, Deus me dava um olhar diferente. Eu via muitas das vezes ossos secos, sabe? Então Deus fala assim, cara, você tem que profetizar a vida sobre esses ossos. E não adianta você fazer igual muitos daqueles que você já viu, que é trazer entretenimento, que é trazer uma coisa bacana, que a gente pode ser dentro da igreja exatamente aquilo que a gente pode ser no mundo. Algumas coisas que a gente acaba vivenciando no ambiente da juventude. E cada palavra, se alguém quiser entrar no meu Instagram lá, ver lá, sempre teve um encarte das mensagens que seriam pregadas no risco zero. Todas as palavras têm a ver com os fundamentos da fé cristã. Então eu não gastei um risco zero para falar de namoro. Eu usava o ambiente da comunhão para falar sobre os assuntos pessoais. Mas eu preguei e os outros irmãos que aqui foram convidados para participar desse tempo do risco zero comigo, foram convidados a trazer palavras sólidas, porque eu sabia que existia uma janela e eu não sabia qual era. Hoje, com esse coronavírus, eu entendo qual era essa janela. E hoje eu entendo a pressa que Deus... Não era pressa, eu aprendi que Deus não tem pressa, mas a urgência daquela oportunidade que eu precisava me posicionar. Eu e minha esposa, nós precisávamos focar. Então, tentando responder, não sei nem se eu consegui responder o que o senhor me perguntou, eu percebi que, embora Deus estivesse dando, existe uma geração que resiste. Eu queria ser muito, muito mesmo um conferencista. Eu queria muito ser um cara que pudesse pregar hoje com uma amplitude tão clara. Assim,
eu tenho assim uma alegria enorme de poder ser alimentado por esses homens como o senhor é, um homem que consegue pregar com uma sabedoria e uma amplitude muito grande. Mas o que eu me vejo hoje no ministério é pregando como Leonard Ravenhill, pregando para mortos, sabe? E eu vou dizer isso para o senhor, terminar essa resposta dizendo isso para o senhor, porque em todo o tempo Deus me fez observar exatamente essas coisas. Observar os dilemas. Não, você seguia os passos do Ravenhill, está seguindo muito bem. Porque Ravenhill era isso. Ravenhill era um pregador estilo João Batista. Ele sempre chamava a igreja ao arrependimento. Para as pessoas que não sabem quem é Leonard Ravenhill, foi, junto com David Wilkerson, as principais referências deste mover que aconteceu através do ministério, que David Wilkerson é um verdadeiro profeta para os Estados Unidos. Ravenhill, ele, na realidade, é inglês. Né? Isso. Ele vai aos Estados Unidos, ele prega, ele bem jovem, já era um pregador de referência e pregava nos mesmos ambientes que a famosa Kathryn Kuhlman, que ela sempre moveu multidões, mas Ravenhill trazia todos, vamos dizer, se Kathryn Kuhlman levava todo mundo para o céu, Ravenhill trazia para a terra. Exato. Ravenhill trazia para a terra, dizendo, ó, tudo bem, a bênção é boa, os milagres são maravilhosos, mas o que importa é santidade, senão você não vai ver a Deus. Então, você tendo encontrado o seu propósito dentro de algo assim, é maravilhoso, é muito importante. Por exemplo, a gente vê no teu pai o estabelecer igrejas, o clamor missionário pelo mundo, isso é algo que está dentro do seu pai. Né? E não estou dizendo que é a única coisa, estou dizendo que isso está dentro do seu pai. Ele é para abrir igrejas e mais igrejas, enviar missionários e mais missionários, nacionalmente e internacionalmente. Se me perguntam a mim, eu vou dizer que eu sou exatamente isso, eu sou um pregador. Eu não passo muito além disso. Eu tento fazer tudo, mas eu sou um pregador. E é importante saber o propósito de sua existência, porque aí agora eu vou usar uma palavra do grande A.W. Tozer. Quando nós somos pau para toda obra, normalmente nós não somos pau para obra nenhuma. Porque o evangelho é uma especialização. Dentro do quê? Dentro do que Deus deseja para cada um de nós. Então, esse é o teu chamado para a geração. Para que hoje você é um jovem pastor e que tem um privilégio extraordinário de caminhar com o seu pai, né? Para que, quando a gente caminha junto com alguém assim, a gente diz, não, eu vou ajudar, mas no final você descobre, igual a Ruth, que ela disse, eu não cuidarei de Noemi. No final você descobre que Noemi é que cuidou de Ruth. É isso aí. Porque Noemi disse para Ruth, e acaso eu não vou te providenciar isso, providenciar aquilo? E Ruth, olha, mas eu pensei que quem estivesse cuidando de Noemi era eu. E descobriu que Noemi é que cuidava de Ruth. Então, é exatamente assim que sucede, né? Exatamente assim. E como é a experiência agora? Eu que já fui jovem, né? E sei o que é. Quando se torna pai. E quando se torna pai, você muda. Oh. Muito,
Muito. Cara, eu entendi, é verdade, eu via, mas eu entendi a paternidade de Deus de uma forma diferente. A minha filha, assim, até me emociona quando falo, porque a minha filha, ela veio como cura mesmo na minha vida, sabe, pastor? Porque Deus me fez enxergar uma simplicidade, a minha comunhão familiar, sabe, mudou. E ela veio para ampliar misericórdia no meu coração, ela veio para ampliar o meu senso de simplicidade, o meu senso de ingenuidade, de como é importante você ser prudente como a serpente, você ser manso como a pomba. E eu não sei se o senhor já teve a oportunidade de assistir, eu só assisti 2 episódios ainda dessa série nova chamada The Chosen, que fala um pouco sobre um olhar um pouco mais diferente a respeito do Evangelho de Mateus, enfim. Sobre o olhar assim, de Jesus de uma forma que a gente na Bíblia não está narrado, mas que é muito profundo. Um trecho do segundo episódio é Jesus com as crianças. E aquilo ali eu chorei porque eu nunca forcei nada para Manuela, sabe? Mas me senti no coração de ensinar para ela o Shema, né? Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, porque eu acredito que isso é um propósito eterno, sabe? Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é único. Então, e ela com 2 aninhos, Shema, Israel, Adonai, e assim, esse privilégio me trouxe cura, porque dentro do ambiente pastoral, eu não estou falando aqui de paternidade espiritual agora, nem de filiação, mas, querendo ou não, você acaba se relacionando com suas ovelhas, com as ovelhas de Cristo, de uma forma muito quase familiar mesmo. Então, aquele jovem não é apenas um jovem. Então, para alguns jovens da minha igreja, eu fui considerado pai, primeiro porque eram órfãos, e segundo, porque não tinha um vínculo familiar. Então, e alguns romperam no meio do caminho. Então, você fica dando, e às vezes aquilo se perde. E isso vai gerando algumas marcas. Mas esse ambiente familiar, quando ele se consolida com uma nova geração, sabe? Por isso que eu defendo mesmo a família. Eu defendo o propósito original de Deus, que é o Éden, que é a comunhão com Ele diária e a família. E, para mim, tem sido assim um tempo incrível, pastor. Um divisor de águas. Eu não sei, eu tenho certeza que eu não fiz nada, mas lá no céu eu vou descobrir o que aconteceu nesse processo para Deus me dar tanta bênção, assim, porque minha filha, para mim, é algo poderoso. Você falou já mais de uma vez sobre os que passam, porque é a gente que fica, mas a gente que passa, né, que não permanece, digamos assim. O que todos têm que entender é que todos têm a importância, tanto os que ficam, como os que passam. E que a gente não deve se ressentir porque um passa e o outro fica. Isso. Eu comparo isso às famosas águas do profeta Elias. O ribeiro que seca. Perfeito. Foram águas muito preciosas, mas foram temporárias. E Elias, interessante que ele não fica indignado porque o ribeiro secou. E tem pessoas na nossa vida que são como as águas do profeta Elias. Eles vão secar, eles vão passar. Eles vão passar. Foram tão importantes enquanto existiam. Isso. Nós bebemos, nós nos saciamos ali, nós fomos abençoados. São bênçãos. Foram bênçãos. E nós não estaríamos aonde estamos se eles não existissem. Perfeito. Então, quando eles passam, quando eles secam, nós chegamos a uma conclusão seguinte: isso tudo acontece por consequência da oração de Elias. Porque Deus falou para Elias, e Elias ali orava para manter a seca. E porque havia seca, uma hora secaria o ribeiro. Então é consequência da oração.
tem gente que desaparece na nossa vida porque nós estamos morando muito. Então seca. É isso. Mas igualmente depois haverá uma enxurrada de água. Haverá aquela quantidade enorme de águas que trarão vida. E talvez quando comece seja até mesmo algo tão ínfimo como o filete de águas que sai do trono, que sai do altar partido, do altar em ruínas. Se um altar em ruínas é uma coisa que às vezes nós desprezamos, mas sai um filete. O que é um filete? Mas no final, é tipo como se Deus dissesse, vai em frente, que você vai ver. Se você ficar olhando para o filete de água, ele vai ser sempre um filete de água. Mas se você for em frente, ele vai chegar pelos artelhos, vai chegar pelos joelhos, vai chegar pelo lombo, até que não dê mais pé. Isso. Que tem que ser a nada. Então, na caminhada, você que, como disse, é um jovem pastor, a experiência, primeiro de esposo, agora como pai, eu espero que você possa trazer mais alguns rebentos, né? Que eu já estou cobrando de você, né? Eu quero ver o mini Jonatas, eu quero ver aí o mini Jonatas. Tem que sair mini Jonatas, né? Tem que sair mini Jonatas. Não, tem que ser. Né? Eu lanço uma maldição boa. Né? Vai ser igualzinho ao pai, parecido com o pai. Vai lá, nada contra a mãe, não, nada contra a mãe. Isso é coisa, porque o sentimento que eu tenho por você, o sentimento que eu tenho pela sua família, teu pai é como o meu irmão. Então, eu me sinto meio tio, né? Claro. Sou o tio meio bruto, mas é o tio. É o tio, não, tio. Mas eu espero que seja tio boa gente. Né? Claro que é. Então, mas e aí, Jonatas? Planos que você tem agora, tudo isso que aconteceu, toda essa pandemia, todo esse afastamento social, tudo, eu sei que agora as coisas vão começar a retornar. E a volta é desafiadora. Eu tenho brincado dizendo que a gente tem que enfrentar o efeito Babilônia. Isso. Vão voltar para Jerusalém, mas as pessoas têm dificuldade, têm medo, as pessoas de reconstruir tudo. Isso. Porque muita coisa ficou arruinada. Isso. E nós temos que reconstruir tudo. Qual é o atual desafio para você no meio dessa retomada? Meu desafio hoje, eu volto a dizer que eu estou na parte, não sei se estou na parte 3 ou na parte 4 de uma escola chamada Escola do Espírito Santo. Essa escola começou lá atrás, lá na Christian Life College, em 2005. E hoje eu estou vivendo um tempo que, dentro desse processo todo que aconteceu, não só na igreja local, não só com a ARC Brasil, não só com o Risco Zero, a gente foi sendo levado, a gente foi também sendo conduzido a um ritmo meio que quase homogêneo como igreja, nesse tempo passado, antes dessa pandemia. Então a gente foi caminhando e olhando um pouquinho para os lados assim, a gente foi percebendo que a gente estava indo numa mesma atmosfera. E uma palavra que recebi um pouco antes dessa pandemia foi que além de vir um tempo difícil, Deus havia falado para mim sobre até aqui houve muita intensidade sua. Então teve muita coisa que você falou que fez sentido, mas teve muita coisa que você também falou, e Deus é muito carinhoso para não falar que eu falei besteira. Ele falou que de alguma forma eu forcei um pouquinho a barra. Então,
ele falou para mim o seguinte: você vai precisar parar. Então, você vai precisar parar e agora você precisa dar a minha condição de eu ser pleno nessa volta. Então, então, quando eu entrei nessa escola, eu até compartilhei isso aqui numa das nossas reuniões da ARC, eu senti Deus tirar tudo aquilo que precisava ser tirado, porque não havia condições alguma na minha pessoa, Jonatas, entrar nessa nossa nova etapa como igreja, sair desse ambiente de crise que o coronavírus trouxe e ingressar nessa virada da forma como eu estava. Então, eu acredito que isso também reflete a igreja. Então, a gente está dentro de uma escola do Espírito Santo de capacitação, de preparo e de restauração. Foi aquilo que o senhor falou. A gente precisa voltar renovado para a gente olhar das ruínas e agora a gente fala assim, agora a gente precisa começar do zero, a gente precisa começar com uma nova mentalidade. Então, na verdade, os planos, primeiro, parece um clichê falar isso, mas na verdade, quem vive do ministério sabe o quanto isso é difícil. Mas a realidade é depender exclusivamente de um direcionamento de Deus. E Deus tem nos levado a um tempo de espera que vai além de uma simples pregação. Então, assim, a gente já quis voltar com algumas coisas e Deus não tem falado isso conosco. Deus tem falado para a gente segurar um pouquinho mais a onda, esperar mais um pouco. Então, eu acredito que a gente vai encontrar uma igreja que tem trazido muita alegria ao meu coração, que diante de tantas adversidades, nós temos irmãos e irmãs que permaneceram, que focaram, e são com esses que a gente acredita que vão ser o trabalho braçal para a gente cortar algumas coisas juntos, trabalharmos juntos e trabalharmos com uma geração que o meio termo meio que saiu e vai vir uma galera assim, vão vir famílias que vão precisar ser abraçadas, famílias que vão ser... Então eu acredito até que a intensidade da palavra, a qual eu compartilhei, daquilo que Deus tem me dado como identidade, vai ser transicionada para esse tempo. Eu acredito que a gente vai ter que falar muito mais de amparo, de alívio, muito mais de cura, muito mais de não é de graça, mas a graça bíblica, muito mais sobre o abraço, o que é realmente a igreja, do que antes. Antes eu acho que era um anúncio de algo que viria como testificação de que de Deus não se zomba, de que Deus está buscando um alinhamento para a sua igreja. Então, eu acho que isso é o desafio local. Mas eu acho que, em breve, as portas estão sendo escancaradas aí das nações. Eu acredito que Deus já está mostrando... Lógico. Eu acho que Deus já está... Assim, eu tenho visto assim... Pastor, não sei como explicar. E Deus tem me ridicularizado. Porque ele tem rido. Eu sinto Deus rindo de mim. No sentido bom da palavra. Porque quando ele falou para mim assim, agora vai ser do meu jeito... E eu fiquei meio apreensivo, porque parecia que eu precisaria ter um pouco de controle, um bom senso natural de algumas coisas. Às vezes eu só estou nele e as coisas estão acontecendo. Então ele está olhando para mim e está falando assim, voltei. Eu não disse que daria, eu não disse que seria possível, eu não disse que comigo é diferente. Então eu estou vivendo, na igreja local eu acho que vai ser essa realidade. E pensando um pouquinho maior como reino, eu acredito que vai ser um tempo de que a gente vai sair. E as coisas vão começar com... A questão de plantar, né? E que existe tudo isso. O que eu tenho falado com Deus também, que eu espero implantar muitas igrejas. Em nome de Porque a geração de vocês é uma geração que é uma geração de conquista. É uma geração para estabelecer uma conquista. E é um momento que a gente tem que viver. Como você disse, nesse momento da pandemia, quem estava em cima do muro pulou para algum lado. Exatamente. Entende? E nós temos visto que muitas pessoas se firmaram, aquelas pessoas que estavam na dúvida, essas pessoas se firmaram, de modo que a igreja vai colher algo poderoso, algo maravilhoso. E é importante também entender, como você disse aqui, que a graça, embora sendo de graça, não é algo barato. É exato. A graça não é barata. Ela só é gratuita porque Jesus pagou o preço. Isso. E pagou o alto preço.
Então, ela não é algo barato, a graça. Ela é uma coisa preciosíssima, que se tem que se dar o valor correto e até mesmo utilizar corretamente a graça de Deus. Né? Para que somos? Aí é que está. Eu tenho uma palavra, desculpe ter interrompido, sobre essa questão da graça. Deus tem me dado um entendimento de que isso é, na verdade, dessa hipergraça que a gente tem escutado aí falar. O diabo tem usado uma estratégia muito antiga, a estratégia lá do Éden, que, na verdade, é a tese, a antítese, ou antítese para criar-se uma síntese. O que funciona nesse sentido? Por muito tempo, a gente viveu debaixo de uma conduta de igreja em que homens falharam, mulheres falharam, de alguma forma, na humanidade, na carnalidade, na limitação humana. E aí se criou, dentro do próprio ambiente da igreja, uma aversão a certas condutas. Só que não houve um equilíbrio. Então, houve um rompimento geral, e aí se migra para o oposto. Eu quero viver agora, eu não quero viver o equilíbrio, eu quero viver exatamente o oposto. E aí você vê uma geração, que é a minha geração, migrando. Por isso que eu falei sobre a questão da rebelião. Migrando, de sair de qualquer tipo de... Se eu me sentir de alguma forma oprimido, eu não busquei entender a Deus o equilíbrio de uma liderança. Eu quero romper com ela. E agora eu vou estipular a minha liderança. Então essa polaridade que a gente vê hoje no ambiente externo, secular, ela é real no ambiente da igreja. Então, o que é essa hipergraça? É um manifesto de uma geração que não quer, ela não quer o equilíbrio que a Bíblia nos condiciona. Ela quer, na verdade, um manifesto de profunda oposição a qualquer tipo de vínculo com aquilo que se vivia. Então, na verdade, a estratégia do diabo com essa ramificação, ela é a síntese. Ela não é nem a antítese ou a antitese. Ela, na verdade, é a síntese. E a síntese é uma só. Eu quero romper as gerações. Eu quero que o coração dos pais não encontre relacionamento com os filhos e nem os filhos com os pais. Então, quando a gente fala sobre essa questão da graça que não é de graça, a gente fica sempre dando esses toques, mas a grande realidade é que, na verdade, graça é graça. Mas o problema é que, na verdade, a graça se tornou uma fuga. Uma fuga para se viver um evangelho que não é bíblico. E essa graça que se chama graça, ela é, na verdade, uma natureza que usurpou o nome correto da graça, que é Jesus, que é a própria essência do Cristo, para se afugentar daquilo que a palavra de Deus vai nos mostrar, que é a conduta dentro do reino, a honra, a obediência, o serviço, a comunhão, o suportar, a diversidade. Então, eu desculpa ter interrompido o senhor, mas eu só queria... Não, tá tudo bem. Porque para explicar exatamente algo que Deus tem compartilhado comigo. Então, não é questão da gente afrouxar e dizer assim, calma, eu vou tentar explicar o que é graça para quem entende que é hipergraça. É denunciar que, no fundo, é aquilo que o senhor estava falando sobre Leonard Ravenhill, é trazer para a terra. E falar assim, peraí, o problema não é a hipergraça, o problema é que a raiz disso tudo, a fonte disso tudo, na verdade, é um manifesto de repulsa àquilo que sim é fundamental no Evangelho. E que hoje... Se tem um ditado que eu aprendi desde pequeno, quando o diabo não pode te parar, ele te empurra. E, na verdade, eu acredito que esse aí tem sido um grande empurrar do inimigo que a gente precisa hoje, como igreja, nesse novo tempo, trazer esse equilíbrio novamente para o ambiente das ovelhas de Cristo. Tem que tomar muito cuidado com aquilo que chama-se o efeito gangorra, que vai para o oposto do que é dito. Porque... Há duas maneiras dos filhos falarem em relação ao pai. Eu vou ser igual ao meu pai, ou eu vou ser totalmente diferente do meu pai. Então, de qualquer jeito, no final o pai influencia. Né? Nós chegamos agora ao final, Jonatas. Né? Nós queremos te agradecer. Em 20 segundos vai cair aqui. Então, queremos agradecer a todos por terem participado deste bate-papo. E até uma próxima vez, se assim Deus nos permitir. Um abração. Tchau, tchau.